Tá cansado de estudar anatomia e fisiologia e ter a sensação que, além de entender mal a matéria, você esquece muito rápido o que aprendeu? Então, esse vídeo é para você. Essa aula foi feita através de esquemas desenhados que facilitam o entendimento do assunto. Você também terá várias dicas de como linkar e como memorizar melhor o nome e função das estruturas, gravando mais fácil ao invés de depender da decoreba. Ao final desse vídeo, você terá produzido um resumo em forma de esquema ou mapa mental para consultar rapidamente sempre que for necessário. Então, pegue papel e canetas coloridas ou seu tablet para tomar notas e bons estudos. Se você ainda não assistiu ao vídeo das divisões do sistema nervoso, aconselho que assiste antes de ver esse aqui para você entender melhor. Vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos começar a fazer o esqueminha de sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico é dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Terminações nervosas. Nem todos os autores consideram na divisão do sistema nervoso periférico terminações nervosas. Alguns consideram. Vamos primeiro definir cada uma dessas subdivisões. Nervos são conjunto de axônios, ou seja, de fibras nervosas, recobertas por tecido conjuntivo. Recobertas por tecido conjuntivo. Vou escrever aqui tudo conjuntivo. Essa é a definição de nervos. Vamos visualizar melhor no esqueminha o que são nervos. Vou desenhar aqui embaixo. Desenhe aí no canto da sua folha. Vou desenhar aqui de forma esquemática. Imaginem que isso aqui é a medula. Pode ser ali na região, sei lá, na região lombar. E vou desenhar aqui o corpo de um neurônio qualquer e seu prolongamento para fora do sistema nervoso central, seu axônio e a sua terminação. Nesse local aqui do exemplo, eu vou ter vários desses tecidos aqui. Vários desses axônios caminhando junto em uma direção. Vou representar aqui a dura mater, que é a camada mais externa, envolve todo o sistema nervoso central, medula não é diferente. E daqui também eu tenho um tecido conjuntivo que envolve esse conjunto de fibras nervosas, conjunto de axônios. Esse tecido conjuntivo, especificamente aqui esquematizado, é o epineuro. Nessa imagem, a gente vê um esquema de um nervo aqui, e a menor estrutura nesse esquema é o axônio, uma fibra nervosa que é essa amarelinha. Nessa imagem em específico, está mostrando que essa fibra está revestida por isso aqui, que é a bainha de mielina. Nem todas as fibras são envoltas por bainha de mielina. Esse tecido conjuntivo que envolve uma fibra é o endoneuro. O grego, endo, que vem do grego, dentro, endoneuro. E aí eu vou ter um conjunto de várias fibras envolvidas por seus endoneuros e vai formar um pequeno feixe de fibras, e no latim deu o termo fascículo. Esse feixe, esse fascículo é envolvido pelo perineuro, que está esquematizado aqui envolvendo este fascículo. Eu vou ter outros fascículos dentro do nervo, e o envoltório total externo é o epineuro. Epi, também grego, quer dizer acima, ou por cima de. E peri, é grego, e quer dizer acerca, ao redor. Isso aqui é uma representação esquemática de um nervo. Então, o nervo, parte do sistema nervoso periférico, é um conjunto de fibras nervosas que são recobertas por tecido conjuntivo. Os nervos podem ser de 3 tipos. Eu tenho nervos motores,
Tenho nervos sensitivos, e tenho nervos que são tanto sensitivos quanto motores. São nervos mistos. E onde eu encontro esses nervos? Em duas regiões bem distintas, onde eu tenho essa divisão também em nervos cranianos ou espinhais. Nervos cranianos são aqueles que se ligam com o encéfalo. Eu tenho 12 pares de nervos cranianos, 12 de um lado e 12 do outro, 12 pares de nervos que se ligam ao encéfalo, nervos cranianos. E também tem os nervos espinhais, que são aqueles que se ligam à medula espinhal. Nesse caso, são 31 pares. Com um reforço aqui, que os nervos espinhais são sempre mistos. Portanto, os nervos cranianos podem ser motores, sensitivos ou mistos, mas os espinhais são sempre mistos. E agora vamos para a definição de gânglios, que são acúmulo de corpos celulares de neurônios, fora do sistema nervoso central. Lógico, estamos no sistema nervoso periférico. A gente pode considerar uma dilatação do nervo. Voltando para o nosso esqueminha. Eu vou fazer aqui um desenho esquemático de um corte transversal da medula. Aqui é a região dorsal posterior e aqui é a região ventral ou anterior dessa medula. Da porção ventral, nesse esquema eu vou fazer aqui, uma célula nervosa do tipo motora, ou motoneurônio, ou seja, aquele que vai levar informação, por exemplo, com o músculo. Imaginem que isso aqui é um músculo. Vai levar informação do centro para a periferia, portanto, um neurônio referente. É claro, a representação vai ser com uma fibra só, mas imagine milhares de fibras aqui. Se eu imaginar, por exemplo, fazendo um esqueminha aqui, imaginem que isso é uma agulha, tem uma percepção da pressão do dedo sobre a agulha, vai passar por receptores na pele. Estou fazendo aqui essa bolinha representando um receptor. Essa informação vai vir e entrar no corno posterior aqui da medula, na região dorsal, portanto. Uma diferença substancial da anatomia de um nervo motor para um nervo sensitivo é que o corpo do neurônio sensitivo está aqui, próximo à sua entrada na região posterior da medula, mas fora do sistema nervoso central. O neurônio motor é assim, e o neurônio sensitivo é assim. Vou fazer aqui o receptor pseudonipolar. Como eu tenho aqui milhares de fibras sensitivas entrando aqui junto nesse nervinho que eu estou esquematizando, e eu vou ter aqui milhares de corpos de neurônio nessa região aqui, fora do sistema nervoso central. E como todo nervo, como a gente discutiu, é recoberto por tecido conjuntivo, aqui esquematizado de amarelo, eu vou ter nessa região aqui posterior uma dilatação do nervo pela presença dos corpos desses neurônios. Essa dilatação é chamada de gânglio. Conjunto de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central.
Esse aqui é especificamente um gânglio sensitivo ou gânglio da raiz dorsal. A raiz dorsal, aqui representada, é sempre sensitiva, e a raiz ventral, o anterior, é motor. Não ficou muito feio. Motor. O nervo espinhal, como eu já havia dito, é sempre misto, formado de milhares de fibras motoras, aqui eu representei um motoneurônio, e milhares de fibras sensitivas. Tem um gânglio, que é o acúmulo de corpos de neurônio, que fica fora do sistema nervoso central. Então, dilata essa parte do nervo. Eu apaguei aqui para fazer um esquema também na região da medula, baseado nesse outro esquema que a gente fez, está aqui à direita da folha. Vou fazer aqui alguns, representando alguns nervos sensitivos, representando alguns neurônios sensitivos, que vão entrar, então, tendo por trás, eu vou colocar aqui, como se tivesse transparente, pontilhado, entrando lá, então, na região da raiz dorsal. Esse aqui é o anterior, e esse aqui entrando lá na raiz dorsal. Se entra na raiz dorsal, são sensitivos, na região da medula, e vai ter vários corpos de neurônio aqui, envoltos por tecido conjuntivo. Aqui nessa região vai ter uma dilatação, que é o gânglio. Uma pergunta que eu faço, baseado no que a gente viu até agora, é: eu tenho gânglios aqui no sistema nervoso central, na medula, no encéfalo? Sim ou não? Tenho nervos aqui no sistema nervoso central, na medula, no encéfalo? Não, não temos, mas temos um conjunto de corpos de neurônio no sistema nervoso central. Isso é chamado de núcleo. Núcleo é um conjunto de corpos de neurônio no sistema nervoso central. Nesse caso aqui, são os núcleos motores da medula, mas eu tenho vários outros núcleos, como o núcleo caudado, o putame, núcleos da base e assim por diante. E eu também não tenho nervos no sistema nervoso central, mas tenho um conjunto de fibras, por exemplo, subindo aqui, para levar a sensação, levando informações de dor da medula para o cérebro. Isso daqui é um trato. Trato é um conjunto de fibras nervosas que caminham para uma mesma direção no sistema nervoso central. Então, trato teria uma relação com os nervos, entre aspas, seriam os nervos do sistema nervoso central, não chamamos assim, chamamos de trato, e núcleo seria parecido com, seria a relação que a gente faz com os gânglios. Gânglios, conjunto de corpos de neurônio no sistema nervoso periférico, e núcleo no sistema nervoso central. Uma coisa que eu confundia muito, que é a região posterior entram fibras sensitivas e da região anterior saem fibras motoras. Para não confundir mais, uma correlação que eu faço é que a gente sente mais dores nas costas, portanto atrás, posterior, e se movimenta mais para frente, anterior. Então eu uso essa correlação para lembrar: a raiz dorsal é sensitiva e a raiz ventral é motor. Voltando para o nosso esquema de sistema nervoso periférico, já vimos o que são gânglios, vamos dividi-los. Eles podem ser divididos em sensitivos, então tem gânglios sensitivos, ou podem ser autonômicos. Os gânglios sensitivos podem ser ou da raiz dorsal, como a gente fez ali no esqueminha, os gânglios da raiz dorsal, ou dos nervos cranianos,
5, 7, 9 e 10. Então, tem gânglios sensitivos da raiz dorsal, como ali no esquema, ou fazem parte dos nervos cranianos trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago. E os gânglios autonômicos podem ser simpáticos ou parasimpáticos. Simpáticos podem estar relacionados à cadeia laterovertebral, ou são gânglios pré-aórticos. Aqui, nessa imagem, está esquematizada a cadeia laterovertebral simpática de um lado, mostrando os nervos que saem, e do outro, sem mostrar. Esses são caminhos por onde as fibras simpáticas que saem da medula podem ou passar direto, ou subir, ou descer, como se fossem estradas por onde percorrem as fibras simpáticas. Aqui à esquerda a gente vê essa cadeia numa posição mais anatômica, colada aqui ao lado da vértebra, por isso alguns autores chamam de laterovertebral, e aqui à frente do sacro e do cóccix. E aqui a gente vê na frente da aorta alguns gânglios também do sistema nervoso autonômico do tipo simpático, que estão na frente da aorta, por isso se chamam pré-aórticos. A gente vai entender também de forma esquemática essas informações em um outro vídeo. E os parasimpáticos, eles podem ser do tipo intramurais, são grudados na víscera, na glândula, e esse nervo irá inervar, ou estão também em nervos cranianos específicos. Nesse caso, acompanhem o 3, o 7 e o 9. Óculo motor, facial e glossofaríngeo. Se você tem dificuldade para saber quais são os nomes e números dos nervos cranianos, recomendo você assistir esse vídeo aqui, ou o que vai estar na descrição, falando sobre os 12 pares cranianos e uma técnica para decorá-los. É um vídeo bem rápido e que vai facilitar muito o seu aprendizado. E vamos definir agora terminações nervosas, que são especializações na ponta das fibras nervosas e uma das pontas do axônio. As terminações nervosas podem ser sensitivas, que são aquelas que captam estímulos, ou podem ser motoras. As fibras nervosas sensitivas podem ser gerais ou especiais. As terminações nervosas sensitivas gerais são aquelas ligadas às sensações que chegam à nossa consciência. Propriocepção, tato, dor, calor, pressão, chegam à nossa consciência, chegam ao nível cortical. E as especiais são aquelas que só acontecem na cabeça. Estão relacionadas a gosto, visão, audição, olfato, e a posição da cabeça em relação à gravidade e aceleração dela, os órgãos do sistema vestibular. Essas sensações são consideradas especiais e essas gerais. E as terminações nervosas motoras são aquelas que vão conversar
com músculos e glândulas. Em resumo, o sistema nervoso periférico é dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Nervos são conjuntos de axônios recobertos por tecidos conjuntivos, podem ser motores, sensitivos e mistos, e existem no crânio ou na medula. São os nervos cranianos e nervos espinhais. Gânglios é o acúmulo de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central e podem ser sensitivos ou autonômicos. E as terminações nervosas são aquelas especializações na ponta das fibras nervosas, ou que captam estímulos, ou que transmitem o estímulo do sistema nervoso para o músculo ou para uma glândula. Esse foi o nosso esquema de sistema nervoso periférico. Sugiro que você tenha ele desenhado e guarde para posterior revisão. Galera, esse vídeo me deu muito trabalho, porque eu tive que fazer tudo sozinho. A pesquisa, o roteiro, a gravação, a edição. Se ele lhe foi útil, peço que me ajude seguindo o canal, curtindo o vídeo, comentando algo aqui, compartilhando com alguém ou com algum grupo que você acha que terá interesse. Isso me ajudará muito e me manterá motivado em continuar trazendo conteúdos como esses. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão de tema para eu abordar, deixa aqui nos comentários ou me envie no meu Instagram. Procure por Érico Endo ou clique no link aqui da descrição. Até uma próxima!